Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. A gente continua com iLíderes por 25, com uma pessoa que eu também, você sabe que tenho muito carinho por você e muito respeito. Mas falando destes 25 anos, você acreditava que a gente ia falar de 25 anos do ecossistema de digital commerce na Latinoamérica? No, Iberoamérica, ¿no? Aquí se está hablando de Iberoamérica. Marcos, tenho que retribuir o carinho também e o respeito por você, então estamos no mesmo caminho, tá? Porque tu conhece muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Vamos lá. Era bem difícil pensar e tentar entender o futuro que tinha do fantasma. Eu gosto de fazer essas viagens para o passado, ou Back to the Future, se puder fazer dessa forma. Eu acho que a gente vai ter que pensar tanto nos últimos 25 como nos próximos 25. Você sabe que o conceito do Gênesis de um futuro digital do livro, primeiro é uma homenagem, não? Desde 25 anos mais, compreender o passado para dominar o presente e estar preparado para o futuro. Não? Ótimo. Então, estamos na mesma linha de pensamento. Bom, 25 anos atrás, era praticamente, não diria impossível, mas os cenários que estavam colocados eram muito mais difíceis de fazer, digamos, a sua leitura e a sua conclusão. De qualquer forma, o digital para mim começou de forma... Começou a história do domínio digital. O digital para mim começou de uma forma muito simples. Eu vivia fora dessa realidade durante muito tempo e quando eu comecei a receber minha cidadania digital já foi nos meus 16 anos de idade. Mas como? Eu comecei com um Spectrum 42K, no computador pessoal. Não, eu comecei com uma pequena experiência que eu fiz de programação na escola. Linha do tempo. Quando? 1982, 83, mais ou menos, por aí. Tivemos uma experiência na escola onde nós começamos a fazer uma pequena estrutura de programação. E aquilo chamou muita atenção, mas passou, digamos assim. E aí, uns anos depois, quando eu terminei meus estudos normais e entrei na faculdade, eu queria ser advogado, como sou hoje, ninguém é perfeito. Perfeito, né? sim, perfeito é o inimigo do bom. Ninguém é perfeito. E aí eu falei, eu quero ser advogado, mas eu não quero ser um advogado, apenas advogado. Eu preciso entender de outra visão do mundo, e uma das minhas paixões era a questão da tecnologia, já por conta dessa história. Eu lia bastante sobre esse tema, então eu fui fazer um curso de programação e análise de sistemas, ao mesmo tempo que eu fazia direito. Tá? Isso abriu na minha mente em várias direções. Isso me deu uma capacidade de pensar tanto a lei quanto a tecnologia em vertentes completamente diferentes. E a partir daí, tudo que eu fiz na vida foi direcionado para que a construção legal da que eu estava fazendo pudesse ser uma construção também tecnológica, ou isso pudesse ser verificado. E como começou o Ludovino Piloto? Porque eu tenho uma homenagem para você, tenho meus capacetes e parece capacete para isso, não é? Homenagem vida que a gente está fazendo. E como começou o Piloto? O Piloto, a primeira coisa que eu fiz no mundo digital, que depois que eu terminei esse meu curso, foi começar a programar para construir para pequenos programas de gestão de escritórios de advocacia. Isso foi em 1984, 85 mais ou menos, tá? Sem internet ainda? Sem internet. Era só pedíssimo. 54 tá?
entrando e tirando 10 flop disks para fazer o programa rodar. E assim foi. Então, a partir daí, tudo que eu fiz foi dentro dessa lógica de como é que eu posso usar isso para uma finalidade tanto específica quanto essa. Né? Mais tarde, em 1999, eu vim para o Brasil, e aí no Brasil eu comecei a fazer uma primeira avaliação. Nessa altura eu já tinha aqui um celular Motorola daquele tijolo, né? Aquele tijolão lá grande, e já tinha passado por alguns Apple computers da vida. Ainda estávamos naquela fase da tela verdinha com amarela com os caracteres, mas enfim, passei também pelo leitura do código dos cartõezinhos, né? Do leitor de código. Então, toda essa cultura da evolução do digital, a gente viveu, você viveu, eu vivi também, foi extraordinariamente rico. Você sabe que esto es una homenaje, porque Genesis de un futuro digital es una homenaje. Estoy nombrando oficialmente você o Ayrton Senna do Digital Commerce na asuntos legales y regulatorios, ¿no? Porque você tem toda essa história detrás. Tá? Coloca acá, vai ficar aqui. Você que tira isso, a gente coloca acá. Tá? E dentro deste conceito, você tem que selecionar agora quais foram os momentos mais importantes da aceleração no ecossistema, mas dentro do contexto de regulação, legislação. Sim. Porque a gente tuvo GDPR, agora a gente está falando de Open Data, a gente está falando de tudo que é a regulação do inteligência artificial e demais. Isso começou 25 anos atrás. Sim, exatamente. Tem mais história. Então, acho que o primeiro ponto é fundamentalmente o seguinte. Você tem um ecossistema completamente estruturado à volta de um fenômeno que não existia. E esse ecossistema passou a ser quase como um novo direito. Não é uma nova ciência do direito. Es como o correo que terminou sendo, por necessidade, um direito universal. Exatamente. Aí a gente tem a União Postal Universal, a UPA e demais. Mas, Isso levou muito tempo, não? Esse basicamente, o que será importante qualificar foi o seguinte: deu para perceber logo no início, quando nós estávamos começando a tratar das questões jurídicas desse tema, que estava nascendo algo que só tinha existência porque o mundo digital estava nascendo, estava acontecendo. Então, isso traz uma mudança em todas as dimensões. Ele traz uma mudança nas relações comerciais, ele traz uma mudança nas relações sociais, ele traz uma mudança nas relações de trabalho, ele traz uma mudança educação, até na própria forma como você se entende como ser humano. Sim. Interessante, em todas as dimensões. E isso começou muito simples. Começou, sobretudo, após a criação, fundamentalmente, o primeiro grande passo, eu acho que foi a criação tanto da pequena infraestrutura dos computadores, mas fundamentalmente o grande boom foi a criação da internet. Da interconexão. Tá? A partir desse momento, ficou claro, sobretudo para os juristas e para aqueles que lidavam com o direito, que aquele conjunto de regras que estavam acontecendo numa linguagem booleana, binária, precisava ser objeto de uma estrutura regulatória, precisava ser objeto de alguma coisa. E aí, esse foi o primeiro boom, é um boom técnico, mas a partir daí vem o início da discussão das relações, da estrutura da internet, então da questão da formação dos contratos, das compra-vendas, dessa estrutura. Aqui no Brasil, na nossa história, fundamentalmente, o primeiro marco foi a criação da Câmara NEC, a Câmara Brasileira de Comércio. Nessa linha do tempo, 2000, ano 2000, 2001 mais ou menos. A criação dessa instituição, ela respondeu a uma necessidade que os que estava acontecendo de catapultar as empresas que estavam nascendo e também de criar um ambiente, um sistema regulatório capaz de
proteger esse próprio ecossistema e de fazê-lo evoluir. O conceito de autorregulação aconteceu nessa altura, exatamente. E interessante que a Câmara aqui no Brasil, ela foi criada fundamentalmente por advogados. Né? Então, e essa estrutura... E você sabe que também o e-commerce Institute foi criado por advogado também, então, por Gastão Bergun. Por Gastão, exatamente. Então, essa necessidade, ela está cunhada desde o início da criação dessa estrutura. Por quê? Nós estamos falando de linhas de código de programação que precisam ter um espaço de reconhecimento formal. Não havia uma forma de reconhecer isso formalmente. Então, a primeira grande desafio que nós tivemos foi a questão da certificação digital. Lembra? Então, não tinha regra. Como é que... faturamento eletrônico, lembra tudo isso? Exatamente. Não? Como é que você vai assegurar que a transação digital tem valor? Lembra essa história que a gente, qual era o mecanismo de geração de confiança? Exatamente. Não? Que passou pelos selos de confiança que ainda existem hoje, que veio em todo esse processo. Então, nessa altura, essa formação da autorregulação foi fundamental e ela alicerçou a construção da proposição das regulações para os governos, tá certo? Então, eu fiz parte nessa história também da criação, por exemplo, da criação da legislação de certificação digital no Brasil. E depois teve uma segunda evolução, que foi a evolução da criação das autoridades de reconhecimento dessa certificação a nível nacional. Autoridades de certificação. Exatamente, as ICPs, as entidades de certificação digital. Isso criou uma infraestrutura jurídica que deu suporte a essa estrutura de transações e essa confiança na estrutura jurídica. Aí tem dois momentos. Qual foi o terceiro momento para você? O terceiro momento foi quando o boom da economia digital, isto é, quando ela cresceu economicamente, e nós precisamos começar a desenhar então todas as outras coisas, a questão da fatura eletrônica, a LGPD, defesa do consumidor e todas essas relações. Porque aí você já tem um grau de maturidade que alcança um outro nível nas relações sociais, comerciais, empresariais entre essa estrutura. E isso mudou a face dessa história e até hoje vem sendo um dos processos que mais consolidou a consolidar essa estrutura. Então veja, na verdade o desafio é o seguinte: você constrói todo um conjunto de regras e a única existência delas é porque tem um mundo digital. Bom, você vai participar ativamente deste Gênesis do Futuro Digital, com este déjà vu que a gente vai falar sobre a regulação, sobre o tema de legislação, não? Sobre qual foi a estrutura que deu um marco de confiança, de desenvolvimento de tudo isso. Mas para ir fechando este E-Líderes por 25, este podcast, video podcast que a gente tem, eu tenho outro homenagem para você. Porque eu tenho dois capacetes aqui, porque você conhece a história da Bindex desde os inícios. A gente também está cumprindo 25 anos e orgulhosamente de origem brasileira, orgulhosamente de origem latino-americana, e a gente chegou a Latinoamérica a fazer uma IPO, a ser reconhecida no mundo. Ontem saiu um reporte de IDC, onde a gente está como líder do quadrante do digital commerce do mundo. Tá? Ou seja, a gente passou todos os principais concorrentes americanos, norte-americanos e europeus. Mas você imaginava, que aqui também é outra você também, porque com essa história da vida, tem esse outro capacete, você imaginava que uma empresa de origem brasileira, de origem latino-americana, ia levar talento e produto para o mundo e transformar a Latinoamérica numa usina de talento e produtos digitais? Isso só é possível. Não imaginava. Não era possível imaginar isso. Eu conheci
os fundadores Mariana, da Apotex, Mariana, todos eles, trabalhamos bastante nos primeiros anos de vida da Apotex, onde ainda era uma pequena empresa, ela tinha dificuldades de estruturação. Isso só é possível com uma garra e uma determinação muito grande. E, fundamentalmente, uma coisa que eu sempre percebi nos fundadores da Apotex foi o sonho, a capacidade de sonhar. Um conceito que eu traço aqui, sigo levando em toda a minha viagem, o conceito de sonho grande, esse conceito, fazer realidade o sonho grande. Essa capacidade de Mariano e de todos de fazerem, de acreditarem nisso, foi o que fez a diferença. E você imagina a Latinoamérica como uma usina de talento e de produtos digitais que faça de provedor do Norte América, de Europa, que não tem capacidade de autoabastecimento? É possível fazermos isso sim, mas tem alguns desafios grandes que nós precisamos vencer. O primeiro é de formação e capacitação. Talento. Então, os talentos provavelmente estão por aí. É que eles precisam ser moldados. Moldamos e fazer uma networking entre todos. Exatamente. A outra é que eu acredito que isso é possível fazer, sabe por quê? Porque já existe um ecossistema. E esse ecossistema é muito presente. Ele tem muita capacidade de gerar esses novos talentos e de acolher esses novos talentos e depois de levar esses novos talentos a uma nova dimensão. Para fechar, você se tem que resumir em uma frase o que foi estes 25 anos. Tem que sair de seu coração, do seu estômago, não? Como definir estes 25 anos? Uma jornada empolgante e desafiante para um futuro cada dia mais desafiante, mais digamos, capaz de pensar a sua vida. E o fato, e a prova disso é que nós estamos aqui juntos, construindo muitas coisas juntos e ainda com energia. Provavelmente para construir mais isso. Não, e somos a primeira geração de comercialistas, como fala minha filha, que está formando e que está apoiando a próxima geração que vai ter a liderança de levar os próximos 25 anos. Meu amigo, você sabe que ao preço, esta é uma homenagem para que seus netos, quando perguntem o que é o avô, a gente sabe que é, primeiro, o Ayrton Senna do Digital Commerce, nesta indústria que a gente construiu juntos e que este ecossistema tem 25 anos de história de trás, que permite, como falamos no livro, compreender o passado para dominar o presente e estar preparado para o futuro. Y seguimos con más ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.